Poucos personagens da história dos desenhos animados são tão absurdos, caóticos e inesquecíveis quanto ele. Um herói que surgia do nada, resolvia tudo na porrada e depois sumia sem fazer o menor sentido. Hoje você vai entender por que o Capitão Caverna não era só um desenho infantil, mas um verdadeiro símbolo da TV dos anos 80 e 90. Se você cresceu assistindo TV aberta, provavelmente já ouviu aquele grito ecoar na sua cabeça. Capitão Caverna! Se você não ouviu, prepare-se, porque essa história é simplesmente surreal. Capitão Caverna estreou originalmente em 1977, criado pela lendária Hanna-Barbera, o mesmo estúdio responsável por clássicos como Scooby-Doo, Flintstones e A Corrida Maluca. Mas, diferente de outros heróis da época, ele não seguia nenhuma regra lógica. Ele era um homem das cavernas, com uma roupa de animal, um porrete mágico e um cabelo que parecia esconder o universo inteiro. E escondia mesmo. O meu também, mas isso aí fica para outro vídeo. O Capitão Caverna, ele vivia isolado em sua caverna até ser chamado pelas Panterinhas, 3 jovens detetives que sempre se mantinham em confusões e perigos. Quando elas ficavam numa coisa muito séria, elas acabavam gritando o nome dele e pronto, o caos estava oficialmente instaurado. O mais curioso é que, teoricamente, o Capitão Caverna ele era o herói, mas na prática ele era totalmente atrapalhado, até mais que os vilões. Ele gritava, ele quebrava tudo, ele se disfarçava mal, errava todos os planos, até mesmo aqueles mais simples, e ainda assim no final ele sempre conseguia fazer com que as coisas dessem certo. E o motivo era genial. O Capitão Caverna ele era uma paródia completa dos super-heróis tradicionais. Enquanto Superman era perfeito, forte, bonito, elegante, o Capitão Caverna era bruto, barulhento e completamente sem noção. Enquanto o Batman ele planejava cada passo, o Capitão Caverna simplesmente catava o porrete e ia pra linha de frente com o porrete na mão. E esse porrete, esse porrete. Ai, que delícia! Esse porrete ele não era um porrete comum, ele era um porrete mágico. Ele funcionava como uma bolsa sem fundo. Dentro dele, o Capitão ele tirava absolutamente qualquer coisa: armas, ferramentas, fantasias, objetos impossíveis e improváveis e até soluções bem convenientes para o roteiro. Era o famoso vale tudo criativo do Hanna-Barbera que eles costumavam usar em algumas produções. Mas o verdadeiro segredo dele mesmo estava no cabelo. O cabelo dele simplesmente escondia praticamente de tudo. Ele era um arsenal ambulante. Ele enfiava a mão no cabelo e simplesmente tirava coisas ali, bichos pré-históricos, qualquer coisa que o roteiro precisasse que ele tirasse do cabelo, ele tirava naquele momento. Era como se ele tivesse uma licença poética para arrancar do cabelo qualquer coisa que os caras imaginassem para ele arrancar. Isso aí acabava deixando as coisas ainda mais engraçadas. Coisa que muita gente quando criança não percebeu é que o Capitão Caverna ele também fazia um humor metalinguístico. Ele simplesmente quebrava a quarta barreira e comentava situações absurdas e parecia saber que estava dentro de um desenho animado. Era um humor rápido, exagerado e extremamente visual, pensado para poder prender a atenção das crianças de ponta a ponta dos episódios. Algo que seria perfeito hoje em dia para as redes sociais, né? TikTok, Shorts, Reels, etc. No Brasil, Capitão Caverna ele virou um fenômeno principalmente por causa da dublagem brasileira. A versão brasileira ela transformou o personagem em um cara ainda mais carismático, com bordões marcantes, gritos exageradíssimos e uma personalidade que parecia ser feita sob medida para o público brasileiro. Não era só um desenho importado, ele era quase um personagem nacional. Capitão Caverna ele passou por diversos programas infantis, foi reprisado infinitamente e marcou toda uma geração que acordava cedo para assistir logo de manhã ou que assistia à tarde, próximo do programa Passo Repasso. Talvez o mais curioso disso tudo é que Capitão Caverna não ensinava nenhuma lição de moral. Ele não falava sobre responsabilidade, sobre disciplina, sobre boas maneiras. Ele só chegava lá, descia o porrete em tudo, quebrava tudo, fazia tudo quanto é confusão, só para mostrar que o lado divertido também pode ser legal, que o herói também pode ser divertido. Ele era o herói do improviso, do erro, do caos, e justamente por isso ele era tão humano e acho que a gente se identificava tanto com ele.
Hoje, olhando para trás, o Capitão Caverna ele representa uma época em que os desenhos eles eram mais livres. Eles eram muito mais malucos, menos preocupados em seguir uma fórmula, uma regra. Era uma época em que os desenhos eles simplesmente queriam entreter as crianças. E talvez seja por isso que décadas depois basta a gente ouvir aquele grito do Capitão Caverna para poder lembrar da nossa infância, lembrar daquele tempo bom que a gente vivia. E você? Lembra da primeira vez que assistiu Capitão Caverna? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais.